Apareceu a margarida. Na verdade, isso aqui não é margarida, é crisântemo, mas na falta da flor a gente usa que tem. Gente, eu tava meio desaparecida porque eu estava presa no fuso horário de mãe, professora, dona de casa e por aí vai. Eu espero que agora, né, estejamos voltando à rotina normal. E nessa aula de hoje a gente vai ver mais uma esquisitice da Terra, a linha internacional da data. Mas já aviso, uma borboleta. Se tu não viu a aula 10 de fuso horário, para, volta e assiste, porque essa aula aqui é uma continuação daquela. Vamos lá? Então, gente, relembrando, a Terra ela é dividida ao meio pelo meridiano de Greenwich e ele vale 0 grau. Para cá eu tenho o leste, para cá eu tenho o oeste. Se eu seguir girando, vocês vão ver que lá atrás eu tenho o meu meridiano 180 graus leste e 180 graus oeste. Tá vendo que os dois se encontram aqui atrás? E isso ocorre porque a Terra, ela é redonda. Tá bom, eu sei que há controvérsias, eu sei que tem um monte de terraplanista por aí dizendo que não, que ela é plana, mas, gente, no vestibular e no Enem ainda cai que ela é redonda, então vamos manter a tradição, ok? Bom, como vocês estão vendo, eu tenho aqui montado todos os fusos. Em verde eu tenho o oeste, em rosa eu tenho o leste e o fuso central, que é o meu 0 grau, em preto. Olha agora a seguinte situação. Imagina que no dia 6 de julho, dia que eu faço aniversário, eu estou no Japão, comemorando com muito saquê e bolo de sushi. No dia seguinte, no dia 7 de julho, eu resolvo ir para o Alasca visitar uns amigos. É hipotético, tá? Não conheço ninguém no Alasca. E eu vou voar para o fuso 165 graus oeste. Eu estou no 150 graus leste e eu quero ir para o 165 graus oeste, que é onde fica o Alasca. Eu posso fazer este caminho bem longo e chegar lá naquela ponta, ou eu posso pegar um atalho. A Terra não é redonda? Aqui do outro lado eu tenho o meu 165 graus oeste. Tive que desligar o meu microfone porque ele está com defeito, então eu vou ter que providenciar outro, agora vai ser só na minha voz mesmo. No dia 7 de julho, um dia depois do meu aniversário, eu saio do Japão, pego um avião e vou voar em direção ao Alasca por este atalho aqui da Terra. Ou seja, na minha cabeça eu vou chegar lá no dia 7 de julho. Quando eu chego no aeroporto, tá todos os meus amigos me esperando com bolo, com presente, gritando: linda! Nem parece que tem 37 anos! E eu falo para eles: não, hoje é dia 7 de julho, meu aniversário foi ontem. E eles falam: não, tá aqui ó, mostram a data, hoje é dia 6 de julho. Como assim? Eu voltei no tempo? Mas se eu sair do Japão no dia 7 de julho, como é que eu volto no tempo e vou parar no dia 6? A questão, pessoal, é que ao sair do Japão e ir para o Alasca por este pequeno atalho, nós voltamos, na verdade, muitos fusos. Olha onde é que está localizado o fuso 165, do outro lado. Então, na verdade, o fuso 165 oeste, ele está muitas horas atrasado em relação ao Japão. Lembram que a oeste, as horas estão muito atrasadas? A cada fuso que eu vou em direção ao oeste, eu perco 1 hora. Quantas horas eu perdi até o Alasca? Vamos fazer então uma rápida simulação aqui para vocês visualizarem isso melhor. Coloquei aqui no Japão a data 7 de julho e coloquei um horário, botei meio-dia. Vamos voltar no tempo até os 165 graus oeste e ver que dia que a gente vai parar lá. Então vamos lá. 12 horas, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite. 11 da noite, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 da manhã do dia 6 de julho. Portanto, eu saio do Japão no dia 7 e eu chego no Alasca no dia 6. Independente se eu fizer o caminho longo ou se eu fizer o atalho. Não vai mudar o fato de que no fuso 165 graus oeste, o dia está muitas horas atrasado em relação ao Japão. Sempre que eu cruzar o meridiano 180 graus em direção ao leste, eu estou perdendo um dia. Por que que em direção ao leste eu estou perdendo um dia? Porque ao seguir para o leste, eu vou sair no oeste, no extremo oeste, onde as horas estão muito atrasadas em relação ao leste. Agora olhem essa situação.
Se eu seguir sempre em direção ao oeste, eu não vou sair no leste da Terra, aonde as horas estão muito adiantadas? Se aqui no Alasca é 3 da manhã do dia 6 de julho, se eu seguir indo em direção ao oeste, eu não sigo perdendo horas? Sim, então olha só, 3 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã no fuso 165 graus leste. Mas calma lá, é 1 da manhã do dia seguinte, porque este fuso é aquele lá, ele está muitas horas adiantado e eu apenas peguei um atalho. No momento que eu sobrevoei o fuso 180 graus, eu vou ganhar um dia. Quer ver? Aqui eu disse que era 1 da manhã do dia 7 de julho, né? Vamos conferir se é mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 da manhã. Mas é 1 da manhã de que data? 7 de julho. Então, esse meridiano 180 graus, ele é chamado de linha internacional da data, porque no momento que tu sobrevoa ele, ou tu ganha um dia ou tu perde um dia. E infelizmente, esse é o único jeito de adiantar ou de perder tempo. A nossa time machine, ela é limitada em 24 horas, mas é o único Ctrl+Z que a Terra conhece. E vocês sabem qual é o país com maior quantidade de fuso horário do mundo? A Rússia. Aliás, reparem que a Rússia tem o formato de um caranguejo. Eu falo isso para os meus alunos e ninguém enxerga o caranguejo, só eu. Justamente porque ela é um país extremamente extenso. Sendo assim, ela pega muitos fusos. Ela tem 11 fusos horários. Guardar segredo do último capítulo da novela russa deve ser um tormento para os autores de novela no país. Outra esquisitice é que o governo da China também pega vários fusos horários, mas o governo da China disse o seguinte: não, todo mundo vai obedecer a hora de Pequim. Tem pessoas que moram na China que vê o sol nascer apenas às 9, 10 da manhã, porque não fez a correção do tempo. A China faz isso porque, em termos de economia, é muito ruim tu ter horas e horas de atraso de um lugar para o outro. Mas isso é um pouco demais, né? Amanhecer às 10 da manhã é um absurdo. Tá, mas então o governo federal decide a hora que vai ser usada? Sim, gente, o fuso horário é uma convenção. Isso aqui foi criado pelo homem. Foi uma forma de organizar o tempo. Até o século XIX não tinha isso e cada cidade colocava o horário que queria. Em 1884 houve uma reunião entre os principais países da época e disseram: vamos botar ordem nisso aqui, porque não dá pra gente não prever que hora vai ser em determinado lugar. Criou-se então os fusos horários. Essa conferência se chamou Conferência Internacional do Meridiano e ficou acordado que então a Terra seria dividida em 12 fusos para oeste e 12 fusos para leste. Mas aí ficou uma dúvida: aonde que vai passar o fuso central? Aonde que vai passar esse 0 grau? Porque a Terra é redonda, portanto eu posso dividir ela verticalmente em qualquer lugar. Eu não posso dividir essa bola amarela aqui ao meio? Posso. E aqui? Também. E aqui? Também. Eu posso escolher qualquer lugar para dividir a Terra no sentido vertical. Mas aí a Inglaterra, que era a grande potência da época, né, mais rica, mais poderosa, mais tudo, ela disse: não, o fuso 0 grau tem que passar em Londres. Foi escolhido então o bairro de Greenwich, aonde naquele ponto passa o fuso 0 grau, que é o fuso central que divide a Terra ao meio. Como Greenwich é o meridiano central, é o fuso central, todos os outros fusos são comparados a ele. Por isso que nos países aparece: este país ele está menos 3 GMT. O que é esse GMT? É Greenwich Mean Time, que quer dizer tempo médio de Greenwich. Ou seja, este país está em 3 horas atrasado em relação a Greenwich. Ele está a 3 fusos para o oeste. Ou ele poderia estar mais 3 GMT. Ele está 3 horas adiantado em relação a Greenwich. É claro que a Inglaterra nunca ia permitir que este fuso central passasse no meio do Paraguai, ou no meio do Brasil, numa cidadezinha mineira chamada Pintópolis. Já pensou? Pintópolis Mean Time, PMT, ou Antagorda Mean Time, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e tem uma Antagorda na entrada da cidade. Eu não estou mentindo. Bom, gente, para encerrar logo esse assunto de fuso horário, reparem que as linhas dos fusos, ela não é retinha, que nem eu fiz aqui, embora essas aqui sejam meio torta. Elas são irregulares, olha a imagem. Sabe por que elas são irregulares? Imagina que tormento se a tua cidade fosse cortada por um fuso. Aí tu vai para a zona norte da tua cidade e tem um fuso horário, na zona sul tem outro fuso horário. Se sem 2 fusos os ônibus nunca chegam no horário, imagina com 2. Então, para evitar que isso aconteça,
a este contorno do fuso. E o Brasil tem mais de um fuso horário? Sim, nós temos. Embora a maior parte dos estados brasileiros esteja dentro do -3 GMT. Temos 3 horas de atraso em relação a Greenwich. Mas nós temos umas ilhas ali, Fernando de Noronha, alguns arquipélagos do Brasil que estão -2 GMT. Ou seja, eles estão apenas 2 horas atrasados em relação a Greenwich. Olha ali o mapa. Acre e o Amazonas, eles estão a -5 GMT. Então eles estão a 5 fusos de atraso em relação a Greenwich. E estão com 2 horas de atraso em relação a Brasília. Boa parte dos estados do Brasil segue o horário de Brasília, que é a nossa hora central, a nossa hora oficial. Então, galera, é isso. Espero que tenha sido solucionado todo esse tormento que é fuso horário na vida dos alunos. E daqui mais ou menos 15 a 30 dias, a Margarida tá de volta. Se tudo der certo. Ainda bem que a internet não vem de caminhão. Até lá!